Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou eu aqui, Melissa, e hoje eu vou falar um pouco sobre uma característica neurodivergente minha. Vem comigo para entender um pouquinho sobre autismo, sobre superdotação e algumas coisas inexplicáveis. Bem, vamos lá. Esse canal ele tem sido mais procurado por alguns vídeos específicos, porque o YouTube me fala, me conta, né? Que é um filme sobre Okinawa, você já assistiu? Só que eu não sei se ele tem legenda, se está com legenda em inglês, né? Okinawa é a ilha de onde eu descendo, na minha parte japonesa, porque eu tenho vários. Eu sou estrangeira, né? Provavelmente você, que é brasileiro, também é estrangeiro. Agorinha eu estava ouvindo um louvor e aí eu desliguei o louvor porque eu ouvi um passarinho cantando. E aí eu tive que desligar o louvor porque pareceu até assim um pouco poluição sonora em relação ao passarinho. Eu sei que soa um pouco blasfêmia, blasfêmico, existe essa palavra? Parece um pouco blasfêmico dizer isso, mas existe um processo dentro de mim que é bem parecido com isso. Desliga o louvor e escuta os passarinhos. E esse processo dentro de mim, que é procurar Deus no silêncio e na minha solitude, que daí não é solidão, não é quando eu, a Melissa. Quando eu digo eu, hoje eu já não consigo falar eu como se fosse uma coisa só. Eu já tinha a impressão, algumas coisas você vai ter a impressão e conforme as experiências da vida, naturais e sobrenaturais, elas vão se confirmar que aquilo que você tinha a sensação é real. Eu sempre tive a impressão que eu não era uma coisa só, que eu era formada de várias partes, como se eu fosse sei lá, tá me vindo à mente aqueles brinquedos de bebê que a minha filha teve de montar, sabe? Que você vai encaixando um dentro do outro. Meu Deus. E eu sinto que eu sou assim. E pior, às vezes eu tenho a sensação que algumas partes não vieram pra cá. E isso é que me dá a sensação de solidão. Muitas vezes não é falta de pessoas, é falta de algumas partes. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou com saudade de mim mesma. Que quando eu estive na nuvem, né? Porque eu estive no estado crítico do meu corpo, para você entrar numa quase morte, que o seu corpo entrou em colapso. É o colapso mais lindo que existe, esse caos que te faz encontrar com Deus e consigo mesmo, com quem você é de verdade e fazer cair as bocas de tudo que falaram a teu respeito, tudo que estão falando.
É o encontro mais lindo. Foi o encontro mais lindo que eu tive. Eu nunca tive um encontro tão lindo na minha vida. Nem quando eu fiz retiro, nem quando eu me batizei, nem quando nada. Todos esses que eu citei foram importantes. Os retiros que eu fiz fiz pelo menos uns 3. Eu fiz 2 retiros para encontrar com Deus, para arrependimento de pecados. E me batizei em 2018, me batizei aos 7 na Igreja Católica, que para mim também foi muito importante, porque eu senti o Espírito Santo lá. Não sei as outras crianças, mas eu senti. Eu senti. E e participei de um outro retiro, que era um retiro de carnaval dos jovens, né? Retiro de carnaval da igreja, né? Eu digo de carnaval porque na época do carnaval, né? Em vez de você ir para o carnaval, você decide passar na presença de Deus. E foi muito lindo. Eu ganhei esse retiro. Eu nunca me esqueço. Foi maravilhoso. Foi no período que eu realmente estava saindo do mundo. Eu ainda não permaneci em Deus, né? Depois. Mas cara, pra falar isso, eu digo assim, o fato de você começar a buscar Deus, ir para retiro, ir para a igreja, porque assim, a queda que eu tive foi bem rápida. Eu logo já me arrependi. Foi diferente das outras que eu tive, que eram quedas longas em que eu permanecia no pecado, né? Não sei se você teve uma queda por esses dias. Uf, sabe? Se arrependa rapidamente e volte para Deus, porque Ele tá aí para você, entendeu? É assim. E aí eu lembro que essa é a diferença, sabe? Que você tá buscando. Você pode ter uma queda, mas você vai ser bem rápido assim, você já vai se levantar, entendeu? Porque você tá com aquele discernimento dentro de você. Eu tô falando de Deus porque eu sou cristã, todo mundo sabe aqui, né? Só que eu tenho umas buscas diferentes que eu sei que o cristão tradicional não tem. E eu não sou uma pessoa tradicional, eu sou diferente. Quem desliga o louvor pra ouvir o passarinho, né? É a Melissa. É complicado lidar com isso, mas aí ele tá. Eu tenho vontade de parar de falar. Senti um amor muito grande por vocês agora. Muito grande mesmo. Às vezes isso acontece. Meus amados, meus queridos, eu quero que vocês saibam que eu estava me lembrando da minha infância e que eu amava fazer isso. Acho que ninguém nunca reparou, mas não sei se reparou também. Eu sempre fui a estranha, né? Eu amava me apartar de todo mundo para ficar na minha solitude. Eu tenho lembranças muito vivas de fazer isso na casa da minha avó paterna. Eu ia lá pro fundo enquanto as crianças, como se eu não fosse criança, né? Então às vezes eu olhava para elas como se elas fossem as crianças. E aí e às vezes eu olho para as pessoas assim como se eles fossem os outros. Eu não sei explicar. Como se eles são os outros e eu sou de outra espécie, sou de outra, não sei. É a mesma visão quando eu falo do aborto, eu digo eles e nós somos diferentes.
eu me vejo como se eu fosse a massa do feto. Não é um feto. São todos os fetos, desde o início da existência, que foram abortados até hoje. E ainda os que serão. Então, eu me vejo apartada. Eles, e agora vai começar a aparecer mais isso nos seus livros. Eles, nós somos de outro. E essa sensação desde criança de que eu não sou, não sei se eu não sou homo sapiens, eu não sou daqui. Eu sou diferente. E assim, quanto mais eu tento, mais eu me machuco. E assim, eu não vim para fazer parte, sei lá, de vocês. Eu vim para mostrar aquilo de diferente que eu tenho e que pode ajudar. Assim Então, assim, eu me separava sempre porque eu precisava daquilo. Eu sempre precisei, minha mãe nunca entendeu. Não fecha esse quarto, não fica aí. Eu sempre precisei da solitude, né? Não da solidão, da solitude. E eu, bem pequena, na casa da minha avó, eu olhava para o céu e aí eu me comunicava com alguém. Não sei com quem. Eu acho que com Deus. Só que a gente não falava. Não é palavras, né? Eu só não sei o que é. E só que com o crescimento isso foi se perdendo. Em alguns momentos isso acontecia, né? Porque eu entrei num processo de adaptação. A escola exige que você se adapte. Os lugares, a família, a sociedade, todos os lugares pedem que você se adapte. Então, é como se isso começasse a se perder. Porque né? Estou fingindo ser aquilo que eles querem que eu seja. E eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso. Em todos os meus relacionamentos, todos. Sempre. Tentando entregar o que as pessoas queriam de mim. E aí, uma das coisas é que, claro que isso é incontrolável, né? Não é só um autismo, a superdotação, porque tem muitos autistas e superdotados que são ateus, que não acreditam em Deus, né? Porque eles são muito inteligentes e a inteligência ela ruma para o ateísmo, né? Não necessidade de Deus, mas o meu não. O meu sempre foi a ligação com alguém superior a mim. E esse alguém superior a mim me dizia, fica aí. Fui eu que te mandei, você fica aí. Eu sei que você não está gostando. Mas você fica aí, que sou eu que ordenei. Que você entrasse aí e fique aí enquanto eu quiser que você fique. E eu desde pequenininha era isso. Quando eu olhava pro céu, tipo, você tá vendo que eu tô aqui? Você não tá vendo que eu tô aqui? E aí, com 10 anos eu tive uma coisa bem de apertar mesmo, Deus. Que é esse ser que eu olhava pra si. Você não tá vendo que eu tô aqui há uma década já? Então, e ele de novo, assim, eu te coloquei aí, você fica aí. Eu sei que você não tá gostando do que tá vendo, não tá gostando do que tá ouvindo. Eu sei que você é diferente, mas eu te coloquei aí, você fica aí. Eu não vou dar explicação. Simplesmente fique. Eu tô com umas bíblias aqui. Eu acho muito importante
a Bíblia. Eu acho muito importante o louvor. O conselho das pessoas, as pregações, até porque eu faço short de fé, Deus me responde através das palavras, né? Como é que eu conheci Jesus se eu não convivi com ele? Através dos evangelhos, né? Senão eu não teria como conhecer ele. E as pessoas que me falaram dele também o conheceram assim. Só que eu não sei, é uma coisa que ainda estou procurando saber. Como que antes de eu ouvir falar de Jesus, eu já falava com alguém lá em cima. E antes, porque assim, a única coisa que eu tinha em casa desde pequenininha, desde 1 ano de idade, que foi com 1 ano que eu ganhei um quadrinho, era a oração da criança. Muito obrigada pelos brinquedos, pelos amiguinhos, pelo papai, pela mamãe, pela escola. Era uma oração assim, sabe? Que eu fazia todos os dias antes de dormir. Tem não muitos anos que eu doei esse quadro. Era bem bonitinho. Ah, ficou mais claro pra cá, porque lá tá contra o sol. Mas eu ia começar esse vídeo me lembrando que isso acontece muito comigo e hoje Deus me explicou por quê. Uma vez eu estava em sala de aula, eu me lembro da professora reclamando, dizendo que alguns alunos estavam ali só de corpo. Ai, já tô com sede, vontade de tomar café. Que horas que é aí? Já tomou café hoje? Meu dia não começa sem o café, sem ouvir os passarinhos. Isso me reabastece. Então, na sala de aula, a professora reclamou que muita gente estava ali de corpo. Acho que ela não falou o nome não, não apontou. Mas não estava na sala de aula. Nunca me senti culpada por isso. Porque é como se fosse uma estratégia de proteção do meu autismo superdotação. Por que uma estratégia de proteção? Deus me disse hoje, você sabe que quando você está ouvindo algo, ou vendo algo do qual você não gosta, você sobe. Você começa a escapulir por todos os lados. E aí, uma das coisas muito estranhas que às vezes começa a acontecer comigo é... Ai, meu Deus, como explicar isso? Ia falar daquele filme do X-Men, que a mulher ela se transforma em outras pessoas, mas não é isso. Eu realmente, como se pegasse uma coisa assim, apertasse, ela começa a espirrar, ela escapulir, sabe? Para os lados. E às vezes eu pulo para a porta, para a cortina e começo realmente a deslizar pelos objetos ao redor. A deslizar de verdade, como se a minha alma, o meu espírito, eu não sei explicar. E aí começo a deslizar pelos arredores.
da sala, do ambiente. E isso me dá um alívio. Como se eu não pudesse permanecer aqui dentro, sabe? Quando tá muito insuportável, eu começo a andar pelo ambiente. É muito estranho isso. Agora eu tô percebendo isso. Agora que eu tô falando pra vocês, eu não tinha visto isso antes. Então eu. Porque assim, de uns anos pra cá, antes de eu ter minha QM, eu comecei a perceber que o corpo é uma prisão. Quando eu tive a minha QM, eu percebi mesmo que ele é pesado. Tem muita tristeza nele, sabe? Tem muita incoerência no corpo. Que, digamos, por exemplo, se você busca a santidade, você tem muitos sonhos dentro de você, muito idealismo, e aí geram as incoerências, porque o mundo ele é decaído. Então você entra em crise, entende? Porque você espera algo e não é isso que você vai ver. Ao mesmo tempo em que se você mergulha no pecado, você sempre vai estar satisfeito, porque parece que o corpo ele é preparado. Ai, não é preparado. Você não vai ver as incoerências, entendeu? Como diz, né? Quanto mais sábio, quanto mais você enxerga, como que as pessoas dizem que o ignorante é mais feliz? É tipo isso. Então, essa busca por algo superior começa a gerar as incoerências e você precisa lidar com isso. Então, sim, eu começo até a ter a sensação de que realmente eu estou deslizando por aí, entende? Não só mentalmente, mas não sei. E isso gera conforto para mim. É como se fosse uma estratégia de sobrevivência. É isso, sobrevivência. E aí, eu tenho muita necessidade de obter conhecimento com esse nada, que é o tudo também, que é me apartar das pessoas e obter conhecimento. Eu também obtenho conhecimento através de livros, mas é algo que não briga, entendeu? E se briga é sempre a minha escolha esse silêncio, esse nada, esse me apartar para ouvir os passarinhos, me apartar para ouvir a voz de Deus. Eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, mas antigamente os cristãos faziam muito isso, né? De ir para as montanhas, para as cavernas. Quando eu quero encerrar já, porque vocês não vão entender isso. E tá tudo bem. Quando a mulher ela tá ali para ser apedrejada e as pessoas estão falando muitas coisas ali, entende? Elas não estão caladas, elas estão nessa poluição sonora. E os passarinhos estão cantando, só que você não consegue desligar a boca das pessoas. E Jesus vai lá na frente junto com ela, junto com a pecadora. E aí, não era só Jesus que sabia de cor a lei. As pessoas ali também. E todos eles eram analfabetos, não só Jesus. Porque naquela época o conhecimento era passado de boca em boca, então as pessoas tinham que decorar. Imagina que você não tivesse a Bíblia, você teria que decorar muita coisa, entendeu?
Ainda mais se você não soubesse ler. Então, você decorava. Então, o conhecimento era passado de forma oral. E aí, as pessoas citavam todos os trechos. Ó, você não está sendo condenado a tudo. É por causa disso que está escrito. Lá em... não sei onde está escrito. Levítico, tal. Não sei. Então, é por isso. Não havia claro, um processo, né, para saber se ela era culpada mesmo. Até porque eu acho que ela foi pega em flagrante, né? Mas assim, era tudo bem fundamentado, assim, as pessoas ficavam citando os trechos bíblicos ali. Ah, isso, está escrito, está escrito. Tudo muito justo. Como está escrito. Aí é que entra essa força, que é o silêncio, que é o nada, que também é o tudo. Jesus agacha e ele entra nesse processo que eu faço de me apartar, só que na frente de todo mundo. Imagina que eu fizesse esse processo e eu faço, as pessoas não sabem, eu faço. Agora sabem, né? Ele agacha e faz o processo dele também, de silêncio. Só que em vez de olhar para o céu, ele olha para o chão e começa a riscar no chão. Não escreve no chão, porque ele não escreve, né? Ele é analfabeto. Ele só risca o chão. Por que ele não escreve algo ali citando a Bíblia? Não existe misericórdia para ela bíblica. Não existe. Não existe perdão bíblico para ela. Não existe uma segunda chance bíblica para ela. Nem para eles. Entende? Porque se eles a matam, eles são assassinos, eles vão para o inferno. Vai ela para o inferno e todos eles também. Todos estão condenados por uma coisa ou por outra. Ela pela infidelidade e eles pelo assassinato. Pela crueldade, né? Não matarás. E aí também as leis elas se contradizem, né? Não matarás, mas nesse caso matarás. É quando tem um interesse, é complicado, né? Porque outro dia eu estava vindo na avenida e eu me lembro de um prédio que ele não poderia ser construído ali por causa da lei ambiental. Só que ele conseguiu ser construído e já está há alguns anos ali. Porque há interesse político, há dinheiro. As pessoas ali, elas que construíram aquele prédio, elas podem, entendeu? Mas quando você tem uma lei, não matarás, ela se torna inofensiva para o bem. Porque surgem outras leis que dizem, não matarás sim, mas nesse caso matarás. Entendeu? Não abortarás sim, mas nesse caso abortarás. Entendeu? E aí todo o esforço de Deus fica em vão, entendeu? Porque você começa a abrir concessões. E é isso que o povo começou a fazer, né? Terá só uma mulher, só a Eva? Não, mas poderá ter outras. Poderá ter haréns. Daí você abre concessões, 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 entende? E aquelas pessoas que estão na brecha, não estão nas concessões, que estão fora do poder político. O que é poder, gente? É poder isso. São condenadas. Porque ela foi condenada por ter o segundo homem. E Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio do mundo, sendo que ele tinha 1000 mulheres. Ele poderia ser apedrejado 1000 vezes. Teria que ser apedrejado 1000 vezes ou 999 vezes.
ela seria apedrejada uma vez, mas ele teria que ser apedrejado 999 vezes. Se for falar de justiça, assim. E aí ele agacha e entra nesse processo que eu entro, que é o silêncio, buscando o nada, que também é tudo. E ele não encontra nenhuma palavra para citar, porque não existe essa palavra. O amor não existe. Não é bíblico, entendeu? Até aquele momento, não. Aí eu não sei dizer para vocês. Ele sempre chama as pessoas à iniciativa. Sim, a iniciativa, não a passividade. O amor, ele toma a iniciativa, ele toma a frente, ele protege. Ele toma a iniciativa. Ele faz diferente do que estavam fazendo até então. Ele surpreende, sabe? Ele dá presentes exagerados como aquela mulher deu para ele. Ele dá muito valor para aquele que a sociedade não considera que tem valor e não dá valor nenhum para aquele que é o bambambam, entendeu? E de onde vem esse conhecimento desse nada que também é tudo? Ele toma a iniciativa, entende? Ele não busca no velho homem, ele não busca em nenhum patriarca o que fazer com aquela mulher. Se você chamasse Abraão, Moisés, Salomão, Davi, todos eles iam dizer que ela deveria ser morta. Todos. Mas não Jesus. Porque ele tem uma iniciativa e ele sempre diz: a tua fé te salvou. Isso que existe dentro de você te salvou. Claro, vai, não peques mais. Mas assim. Nossa, ele tá aqui. Eu não tenho respostas para vocês ainda, todas. Eu só sei dizer que não existia amor antes de Jesus. Não existia. Não existia. Tem uma coisa que Jesus é atemporal, né? As pessoas dizem que a Bíblia toda é atemporal. Não. Não é. Jesus é atemporal. Jesus, ele tem um padrão que é impossível de você conseguir, mas nós devemos tentar. Agora, se você tentar copiar qualquer outra pessoa, e claro, o que eu estava lendo outro dia é que toda a Bíblia deve ser analisada a partir dos evangelhos, né? Interpretada. Ah, verdade, né? Só que, segundo algumas interpretações, com símbolos, simbolistas, não sei, algumas interpretações que às vezes a gente faz para a nossa vida, você não compreende de fato o que Jesus veio fazer, entendeu? O buraco que ele veio preencher, entende? Porque eu acredito que Deus queria se mostrar assim, e se mostrou. Eu acho muito linda a saída do Egito. Acontece que eles começaram a fazer do jeito deles, entendeu?
as coisas, deturpando muitas coisas, como o sacrifício de animais, a paga pelo pecado, né? E aí Jesus teria que vir e veio para que tudo isso fosse abandonado, entendeu? Estava lendo agorinha, acho que é em Hebreus, uma citação em um livro que fala que nenhuma dos sacrifícios feitos ali dos animais não tinham poder de apagar o pecado, né? Então, assim, eles estavam fazendo aquilo achando que estava apagando o pecado. Daí, na que eu entendo assim, quando eles morriam, que eles iam ver, eles iam para o inferno. Porque sem arrependimento não existe como apagar um pecado. Né? Você não pode fazer uma oferta. Eu sempre falo para vocês ajudarem a fazerem a vontade do Pai, né? Porque Jesus disse que quem não faz a vontade do Pai não vai para o céu. Não vai. Agora, só isso não é suficiente. Isso é junto com arrependimento. Entendeu? Não são coisas separadas, são coisas juntas. Não uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, é isso, para que vocês entendam um pouco. E aí Jesus, naquele processo do silêncio, ele convida as pessoas a também se interiorizarem e se perguntarem. Então, o nome, ele gera uma perturbação da sua mente, entendeu? Uma perturbação que é um amaciador de carne. Eu não sei explicar direito. É uma coisa muito ruim, entendeu? Então, assim, você começa a achar que tudo que vem dali, entende? Você começa a ser super impressionado. E eu não gosto muito disso, entendeu? Desse poder que gera isso. Eu prefiro, até preferia não saber quem falou para eu poder analisar de forma imparcial. É isso, a imparcialidade para mim é muito importante, entendeu? Então eu nunca analiso e eu vejo aqui que nesse mundo as pessoas, os outros, para eles é muito importante. Quem é, qual o cargo, para mim nunca foi. Até porque se para mim isso fosse importante, eu jamais consideraria Jesus, porque ele não tinha nada disso. Ele não tinha roupa, sapato, aparência, não tinha cargo, não tinha autoridade, não tinha poder, não tinha nome naquela época. O nome dele foi feito por aqueles que não foram os apóstolos que fizeram o nome de Jesus, né? Foi Roma, né? Por um interesse político. E eu tô vendo assim, Deus às vezes se apresenta e às vezes o propósito é até bom, só que com o tempo as pessoas vão carregando isso com outros interesses, entendeu? E um deles é o interesse político-econômico. Quando Jesus veio, ele também veio com um grande propósito da salvação, né? Acontece que a igreja começou a carregar aquilo também por outros interesses, que é político-econômico, né? E isso é normal, né? O ser humano, ele é assim.
Mas agora voltando para encerrar a parte em que Jesus entra no mesmo processo que eu, que é no silêncio, para entrar em contato com esse nada que também é tudo. Ele pergunta, né? Pergunta não, ele diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Por que eles aceitaram aquilo? Eu não sei por que eles aceitaram aquilo. Por que será que eles aceitaram? Porque pensa bem, era só dizer assim: não, isso não está na Bíblia. Não existe isso. Nós podemos pecar e podemos também condenar os outros, né? Aliás, nós pecamos sim, nós já oferecemos o sacrifício lá. Mas o pecado dela precisa ser pago com sangue, né? Precisa ser pago através do apedrejamento. Ele tem um poder de influência muito grande que Deus deu para ele, né? Porque ele deveria ter sido morto desde o início da trajetória dele, né? Os fariseus o seguiam assim, curiosos, né? Ele teve 3 anos, se você for ver bem pelas coisas, a ousadia dele, porque ele era ousado, muito ousado, né? Para alguém que não era nada, ele era muito ousado, sabe? Ele enfrentou os maiores ali, os maiorais, né? De não cumprir com a lei do sábado. E jamais ele não se explicava. Ele ia fazendo as coisas e não se explicava de onde ele tirava aquelas coisas, né? Dele. E a partir de mim vocês não vão guardar mais o sábado. Você vai dizer, mas ele é Jesus. Ele pode. Mas ele está descumprindo a Bíblia, né? Então, assim, muitas coisas que ele faz, ele tira desse nada que também é tudo. Ele traz algo, ele diz: meu pai, vocês não conhecem ele não é daqui, eu não sou daqui, né? Eu não sei explicar bem isso, mas como se o amor, ele não fosse escrito. É como não, ele não é escrito. E ele é de iniciativa. O amor, eu diria que a crueldade é escrita, não o amor. Sabe? Nós vamos ter cada vez mais muitas leis, né? A quantidade de leis não gera incoerência em relação à realidade, entende? Leis muito bonitas e realidade deplorável, sabe? Uma lei que fala de um Deus maravilhoso e a realidade era outra. Então, isso que Jesus veio mostrar. Ele veio pedir mais iniciativa e hoje ele pede mais iniciativa da sua parte. Menos teoria, mais prática, entendeu? Que você se interiorize, que você fale com Deus. E eu não sei explicar, mas assim, o que fez com que o judeu não aceitasse Jesus? Justamente a Bíblia. É a Bíblia que fez, entendeu? A teoria. Entende? É o que ele falou. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quem é importante? O homem. Quem é importante? A vida. Quem é sagrado? A vida é sagrada. Então, por isso que nós deveríamos apedrejar aquela mulher, porque entre a Bíblia e a vida, é a vida que é sagrada. Entendeu? Se a Bíblia se torna
cruel, então ela não é inspiração divina. Entende? Se ela não manifesta o amor de Deus, ela não é divina. Se ela manifesta, ela é. Se tem alguém gritando por socorro no sábado e a Bíblia diz para não ir, ele vai, ele toma iniciativa, ele vai. Entende? Ele se torna o criminoso do amor, alguma coisa do tipo. É isso, vou parar por aqui, porque já deu, não sei explicar direito, mas eu tento, né? Eu vejo assim, a gente precisa se agarrar a alguma coisa. Que a gente se agarra a autores, a gente se agarra a livros, e os judeus eles se agarravam, e eles nem tinham a Bíblia, né? Eram conhecimentos orais. E eles sempre apedrejavam as pessoas, eles estavam acostumados a isso. O que Deus está falando é o seguinte para você, ele vai te tirar da rotina. Sabe, aquilo que você sempre faz, aquilo que você sempre acha certo, pode ter certeza, ele vai desbancar. Vai desbancar o seu orgulho. Eles estavam ali para fazer algo com orgulho. Eu tenho orgulho de fazer isso. De matar essas pessoas, entendeu? De apedrejar essas pessoas. E outra coisa que eu digo, algo que você acha que já tá bom, não tá bom para Deus. Deus não está contente. Porque assim, o povo israelita achava que eles estavam bom com Deus já. Todo mundo indo pro céu, tava todo mundo indo pro inferno. Entendeu? Porque se tivesse todo mundo indo pro céu, Jesus não teria vindo. Jesus quer que todo mundo vá pro céu. Então, a sua rotina vai mudar e Deus não acha que tá bom aquilo que você tem oferecido para ele. Ele não acha. Eles faziam sempre as mesmas coisas, né? Ir lá comprar. Eles já vendiam na frente ali do templo, né? Comprava, oferecia lá, ia para casa, tudo tranquilo, aí pecava de novo, ia lá, comprava. Eu não sei se você tá fazendo isso. Sempre negociando com Deus, fazendo o mesmo pecado, fingindo que não tá vendo os seus, né? Aí vem Jesus, ele muda tudo, né? Só que assim, como eu falei outro dia de mudança para vocês, a mudança que Jesus faz, ela não é externa. Não é externa. Porque Jesus disse, eu não vou dar sinais para você, se eu quiser eu não dou. É interna. É interna. As coisas já mudaram faz tempo para você, ninguém viu. Entendeu? Porque olha para Pedro, quando ele era pescador e agora que ele segue Jesus. Não teve mudança nenhuma fisicamente, economicamente. Que mudança? Andava mal vestido do mesmo jeito. Ficou mais pobre ainda. Então, assim, a mudança não é externa, é interna. Entendeu? É isso. Deus quer mudar em alguma coisa em você, quer te tirar da rotina, sabe? E tirar alguns apegos que você tem sobre o que é certo e errado. E já vou, filha. Foi por isso que eles não acreditaram em Jesus, né? Porque eles estavam apegados à ideia de um Messias que viria com grande poder, mais poder do que Davi e Salomão, que viria como rei, né? Que destruiria Roma, entende? Então, às vezes a gente tem uma ideia de como Deus vai agir, né? Com opulência, com transformação externa. Ah, eu vou chegar na sua vida, vou listar seu cabelo, vou fazer uma plástica na sua cara, vou... Não é assim, sabe? Você vai ficar rica. É mudança interna, entende? É interna. Eles estavam apegados a uma coisa que
Não era isso que Deus estava preocupado, né? A mudança do coração.